Olá pessoal, sejam bem-vindos, boa noite para mais uma live nessa noite fria. Não sei da onde vocês vão estar falando, mas aqui de Cascavel, no Paraná, estamos numa noite bem gelada, exatamente hoje, dia 7 de maio, estamos com 5,7 graus aqui em Cascavel, olha que beleza. Boa noite, Marisa, seja bem-vinda. A minha esposa também já está aí. Tami, boa noite. Gratidão mais uma vez pela sua presença aqui em mais uma live. Vamos esperar o pessoal ir entrando. Liliana, muito boa noite, seja bem-vinda. Grato pela sua presença, querida. Oi, Kênia, tudo bem, querida? Depois precisamos conversar como foram as experiências aí novas, depois você me conta. Vamos para um bate-papo muito legal hoje. Eu coloquei lá no Instagram essa semana a opção de vocês escolherem qual seria o tema da live de hoje. Aí ficou entre ganho de peso e obesidade, ficou entre problemas de visão e também por que nos tatuamos. Aí teve uma disputa ali que ficou páreo a páreo entre esse tema de hoje e por que nos tatuamos. Então depois eu vou contar, a gente vai deixar armado a próxima live. Vamos ver quem está entrando aqui. Boa noite, Otávio, Daisy, a Sil, Natali, Adriana, Ricardo. Ricardo, falamos ontem, prazer receber você aqui. Gratidão. Dr. Douglas está aqui também. Vamos lá. Então, nesses três temas aí, ficou páreo a páreo esse tema de hoje. Eu já esperava que as pessoas, né, iam buscar mais esse tema sobre ganho de peso, sobre obesidade, porque isso mexe, né, com o ego de muita gente. Mas foi surpresa para mim também a grande busca pela questão do porquê nos tatuamos, tá? E aí, numa próxima live agora, já marcada, tá? Eu não sei se vai ser quinta-feira, talvez eu consiga fazer antes. A gente vai falar sobre esse tema que tem também assuntos que possam abordar as automutilações, as próprias agressões e quais são os conflitos que somados podem gerar esse tipo de situação. Boa noite, Angélica, seja bem-vinda mais uma vez. E hoje nós vamos falar aí sobre ganho de peso, obesidade, tem muita coisa para falar. Não sei nem se vai dar tempo de colocar tudo isso que eu preparei aqui para vocês, mas lembrando sempre que são informações que vão levar para vocês algo que possa virar uma chavinha, né, fazer algo diferente na vida de vocês em relação a isso. Boa noite, Franciele, a Fran. Boa noite, Vivian, pessoal do VO2 entrando aqui, Vânia, né, seja muito bem-vinda aí para aqueles que é a primeira vez. Boa noite, Maressa, eu sou Alex, fisioterapeuta de formação, professor licenciado em reprogramação biológica e também hipnoterapeuta. E ó, o tema de hoje eu já atendi uma par de pessoas já, eu vou contar alguns relatos aqui, né, sobre esse tema, tá? E gosto muito quando a gente fala sobre isso, porque foi algo que eu estudei bastante, né, investi bastante tempo e também, né, experiência com pessoas para poder falar isso que eu vou falar para vocês hoje. Então, grato aí pela presença, tá? Mandando um abraço aí pro pessoal lá da Unoclin Terapias, onde eu atendo aqui em Cascavel, né? Caso vocês queiram marcar algum tipo de atendimento, tanto no presencial quanto online, só entrar em contato lá na Unoclin Terapias ou mandar aqui um direct também, que a gente faz esse contato aqui. Boa noite, aqui está V. Bosso Miranda, eu não sei qual é o nome inicial, seja bem-vindo. Então, o pessoal da Unoclin, o pessoal da Plena, lá em Santa Isabel do Oeste, que eu também realizo atendimentos lá. O pessoal da turma de Curitiba, de reprogramação biológica, o qual eu ainda estou lá finalizando o curso de reprogramação biológica. Nós estamos no finalzinho desse curso, tivemos um módulo muito bacana final de semana passada, online, passando informações e atualizações para que eles se mantenham, né, cada vez mais informados. E o pessoal do VO2 para Up, lá de Presidente Prudente e também de todo o Brasil, porque o VO2 para Up é um sistema que vai estar disponível para vários lugares.
Boa noite, Piri, Piri Barbone, grande amigaço de infância, prazer ter você aqui. Espero poder contribuir aqui com informações para a sua vida. O pessoal do VO2, hoje vai ser muito importante aqui na live. Para quem não conhece, depois busca aí na internet vo2proup.com.br. É um sistema de orientação para corrida e caminhada, ao qual eu faço parte, mas é muito mais do que isso, né? Nosso lema é correr é diferente de sair correndo, e para quem quer emagrecer, para quem quer controlar o seu peso, isso é extremamente necessário. A atividade física é inquestionável. Não dá para fazer isso só fechando a boca, isso não funciona. Então depois eu passo mais informações para vocês sobre o sistema VO2 para UP. Tá tudo bem? Se vocês estão me escutando bem, estão vendo a imagem bem, coloca o joinha aí para eu perceber que está tudo funcionando legal, para eu começar a passar as informações para vocês. Lembrando que quando eu coloco esse tema, né, e toda vez que eu falo sobre essa questão de ganho de peso, de obesidade, em nenhum momento eu estou fazendo algum tipo de apologia ou defendendo aquele modelo ditador de moda, né, que está presente, né, em muitas situações hoje na nossa sociedade. Eu, particularmente, nunca tive problemas, né, e dificuldades em relação ao peso, porque meu biotipo já favorece um pouco, né, eu não ter essa dificuldade. Eu sou um homem longilíneo, né, tenho quase 2 metros de altura, é um pouco mais fácil pelo meu perfil controlar isso, mas não quer dizer que eu já não tive momentos onde em uma semana eu tenha ganhado aí 5, quase 6 quilos, e eu lembro que a bochecha ficou bem, bem diferente, tá? Mas eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje na live. Então eu não estou aqui para defender nenhum tipo de situação onde as pessoas não possam se amar pelo jeito que elas são, se entender e a partir daí buscar o seu próprio equilíbrio. Eu estou falando de não conseguir sentar numa cadeira, né? Tô falando, né? Porque não está cabendo. Eu tô falando de não conseguir amarrar o sapato porque está difícil, né? E tem lá a barriga atrapalhando realmente. Boa noite, Maísa. Boa noite, Neuza. Seja bem-vinda. Estou falando de dificuldades maiores e também com questões de saúde que as pessoas acabam encontrando quando estão em desequilíbrios dentro desse processo. E hoje eu vou trazer para vocês quais são, dentro das linhas que eu trabalho, os principais motivos de conflitos emocionais que podem estar ligados a esse descontrole para com o peso, tá? Então é isso, eu vou trazer as bases, algumas das bases da reprogramação biológica, também das linhas que eu estudo que fomentam as aplicações para hipnose terapêutica, que aí entra situações da neurociência também, né, de como quimicamente funciona o nosso cérebro, para poder contribuir com vocês nesse processo. Mas antes, coloca aí para mim, eu fiz uma pergunta no Insta, não deu muito tempo para obter mais respostas das pessoas. Boa noite. Aqui está Gerla Amanda, né? Boa noite, seja bem-vinda. Inês, seja bem-vinda. Eu fiz uma pergunta que era: para que serve a gordura do nosso corpo? Para que serve a gordurinha do corpo que a gente tem? Coloca aí, por favor, o que vocês acham, para que vocês acham que serve a gordura do nosso corpo? Eu faço essa pergunta sempre para os pacientes e eu fico surpreso do quanto eles têm birra, eles são bravos com a gordura do próprio corpo. Né? Eu pergunto para que serve a gordura do seu corpo? E a pessoa fala: não serve para nada, serve para eu perder roupa, né? Serve para eu ficar chateada. Né? Isso não serve para nada, mas a gente se esquece que essa gordura também faz parte do contexto, né, do nosso corpo. Olha lá, a minha não está servindo para nada, olha lá a Kenia falando, né? Então, a gente tem essa sensação, né, por causa das emoções envolvidas, né, com principalmente essa questão estética, da aparência, né, que envolve o nosso corpo. Olha lá, serve para gerar energia para os órgãos, muito bem. A Fran colocou aqui proteção, né? Então, quer dizer, a gente tem aí uma série de possibilidades de utilidade dessa gordura, só que a gente fica brigando somente por uma questão estética. E vocês vão perceber que muitos dos conflitos relacionados à gordura estão justamente relacionados a essa questão da aparência. Mas
Segura aí um pouquinho. Né? Então vai colocando aí, ó, proteger os órgãos e vísceras, proteção mecânica, olha que legal. Então vamos lá, proteção energética, né? Porque é uma reserva de energia para o nosso corpo, a gente pode utilizar. Proteger do frio, olha lá, ó, proteção térmica, sim, é. Teoricamente, os gordinhos agora no frio sentem menos frio. Tá? Eu sou magrinho, vamos colocar assim, né? Eu tenho um pouco mais de frio. Mas proteção mecânica, proteção térmica, proteção energética. E hoje ainda estava conversando com uma nutricionista e lembrei, né, junto com ela falando disso. Olha lá o Odair falando meio inchado. Não, não tem nada inchado aqui não, Odair. É só a luz que fica assim, diferente. E eu conversando com ela também, nós esquecemos da proteção química. Grande parte das substâncias químicas que a gente acaba, né, absorvendo através principalmente da alimentação, podem, até por um processo de proteção no seu corpo, ficar armazenadas na célula gordurosa. E quando você emagrece, isso pode voltar para a sua corrente sanguínea e você sofrer com um processo de intoxicação. Então, olha só, a sua gordura não é tão ruim assim, né? Nós já começamos ressignificando o sentido da gordura. Não é para a gente acomodar naquilo que é o objetivo, se for realmente chegar no equilíbrio que você deseja. Mas também não é tão ruim assim, né? Por favor. Olha lá, só tô lascada pois sou abaixo de peso. Ah, tem gente que está abaixo do peso. Era o meu caso. Tá? Meu caso também era assim, né? Eu sempre sofri, né? E não deixa de ser um trauma, um conflito também, por ser magro. Não pensem vocês que os magrinhos não sofrem, tá bom? Os magrinhos também sofrem. Eu fui muito chamado aí de vara de cutucar estrela, de vara de catar bambu, e por aí vai. Em relação, você não come não, menino, vai comer. E olha que eu bati um pratão daqueles, né, para poder complementar tudo isso. Mas vamos lá. Nosso tema hoje fala sobre ganho de peso, né, sobre obesidade. Mas antes de começar com isso, eu queria que vocês se atentassem a uma questão que é da própria neurociência, do mecanismo de funcionamento da fisiologia do ser humano. Né? O ser humano ele vai atrás, ele vai gastar energia por três situações. Isso é a programação que já veio através desses milhares de anos para esse animal mamífero que aqui vos fala, né? E que está presente aqui nessa live. Ele só vai conseguir gastar energia para três situações. A primeira dela, né, é atrás do bofe. Vocês, quando tem que ir atrás do bofe, vocês atravessam a cidade, vocês passam frio naquela famosa exposição que tem lá no interior das cidades aí, aqui também em Cascavel, não deixa de ser interior do Paraná. Eu vim do estado de São Paulo, então lá no interior também tinha essa história das famosas festas de boiadeiro, né? Aquelas festas que reuniam a cidade inteira. Então, nessa época de julho, né? Ou de junho, de maio, de abril, que tem as festas da cidade, ia lá, passava frio para ir atrás do bofe. Então, você gasta energia para ir atrás do bofe. A outra coisa, né, fora ir atrás do bofe, é você fugir da varinha da mamãe ou do chinelo havaiana da mamãe. Então, quando você é ameaçado, de alguma maneira, você também, ó, tem energia de sobra para você fugir. E isso também faz parte do processo para que a gente possa gastar energia. E a terceira, e aí atrapalha um pouquinho o nosso tema da live hoje, é correr atrás de comida. Né? Você é capaz de atravessar a cidade inteira para ir lá naquele cachorro-quente podrão que você adora comer. Né? Com aquela salsicha que é uma beleza, agora, né, aqui no Brasil, o cachorro-quente virou um x-tudo, né? Tem purê de batata, tem batata palha, tem a salsicha, tem o ketchup, tem chile, tem carne moída, tem frango ralado, tem tudo que você pensar para poder fazer isso. Então você vai atrás, você atravessa a cidade para ir atrás disso. Então essas três maneiras, essas três situações mexem com o ser humano de uma forma significativa. E dentro dela está o processo de alimentação. Começando o nosso bate-papo aqui, eu quero atentar vocês para com isso. Porque, somado a isso, o processo cultural, tem gente dando risada aqui, mas eu sei que atravessa, né, a cidade para comer lá longe, né, naquela comida que
que de alguma forma adorou sempre a estar presente. Mas a questão é que, somado a esse processo que já é primitivo, instintivo, né, que já envolve o ser humano há muito tempo, também tem outras questões, são questões culturais. Né? Quantos nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, eu sei lá quanto tempo lá para trás, tiveram dificuldades até de conseguir o alimento. Né? Passaram fome realmente, passaram dificuldades, tiveram grandes situações que envolveram, vamos dizer assim, quem tinha acesso ao alimento de uma forma farta, né? E tranquila, e eu estou vendo aqui da gente, né, dando risada, mas sabe de quanto isso é forte. Quem tinha o acesso a essa alimentação era quem tinha grandes posses. Né? Então, comer era uma questão também agora muito mais próximo da gente, de saúde, representava sobrevivência. Tá? E eu já não foi um ou dois casos que eu atendi de pessoas os pais trabalharam em troca de comida. E então, quando, né, ainda envolvidos com esse processo cultural de quanto se passou fome, não pode deixar nada no prato. E aí vem aquelas representações que a gente acabou sendo programado de parabéns, né? Você comeu tudo, que lindo, né? Você comeu tudo, agora você ganha um doce. Se tiver nutricionista aí, depois vocês me ajudam, né? Tem coisa mais ridícula que depois de você encher a pança de alimento, você ir lá e ainda comer um doce? Quer dizer, é energia em cima de energia, de energia, de energia. Né? Olha só como a gente, né, é treinado e nem percebe o porquê está fazendo isso. Ou vinha aquela frase, vai deixar a comida no prato, tem tanta gente passando fome. Então vamos começar já entendendo que antes de qualquer tipo de conflito emocional, né, de qualquer tipo de situação mais traumática que possa ter acontecido, nós somos programados a viver em torno da comida. Se nós estamos conhecendo pessoas no trabalho, nos estudos, em algum lugar, e a gente começa a aprofundar essa nossa amizade, a primeira coisa que a gente vai montar é o famoso churrasco. Quando a gente vai sentar para comer alguma coisa junto? Nós vamos sair para conversar e comer o quê? Né? A comida está muito em torno dessa questão social e, logicamente, da sobrevivência, como eu falei no primeiro momento. Então, você prestar atenção nisso é um ponto muito importante, porque quando você tenta se afastar da comida e não percebe que, atrelado a isso, tem todo um contexto social e você não faz isso de forma consciente, não vai durar pouco tempo, você acaba voltando para os maus hábitos referentes a isso. Então, entender que isso faz parte da sua... É um ritual, é isso mesmo. Entender que isso faz parte da sua vida, né? Que faz parte da sua família. E quem tem origens, então, italiana, alemã, e aí vai lá, a cuca, a pizza, a massa, o bolo, a avó fazendo isso, o quanto a proximidade com aquela pessoa que você gostava, que você amava, que você tinha de sentimento diferente, era feito através dessa conexão do alimento. Né? E isso, de alguma forma, atrapalha um pouco quando você quer, né, se equilibrar em relação a alguma situação maior de sobrepeso que você venha passando nesse momento. Mas se atentar a isso para depois usar isso de forma positiva para você, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque aqui eu sei que eu já provavelmente atendi pessoas que estão aqui na live ou não, mas outras que vão assistir esse processo. Se você chega na casa da sua mãe, se você chega na casa da sua avó e você nega comer algo que ela fez para você, você se sente muito mal. Né? E isso faz, inevitavelmente, você tomar e continuar hábitos que não são interessantes. E aí fica cada vez mais difícil. Agora, olha só que interessante. E se você chegasse para sua vovó, para sua mamãe, né, e falasse assim, ó, a partir desse momento, vovó, mamãe, eu vou comer esse pedacinho aqui, eu experimento lá aquele doce que você fez, sei lá, alguma coisa, mas eu estou cuidando da minha saúde. Você sabe que o carboidrato, o açúcar, a massa em excesso ou, né, de uma forma muito presente na nossa alimentação não é recomendado. E eu sei que a senhora quer o meu bem, né? Mas me passa a receita porque eu vou fazer em casa, de repente, para servir um dia para meus amigos, tudo.
eu estou abastecendo essa necessidade de contato com quem é importante para mim, minha mãe, minha avó, quem seja que está preparando a alimentação, mas ao mesmo tempo eu estou consciente de que eu não preciso comer a cuca inteira, que eu não preciso fazer, né, algo desequilibrado para esse processo. Boa noite, Edinho, seja bem-vindo, meu querido Edson Marques, lá de Ilha Solteira, grande parceiro de voleibol, Vera Lúcia, seja bem-vinda, Eusiane. Então, isso a gente tem que entender. Não dá para separar tudo, não dá para brigar com o mundo todo em troca de querer um corpo esbelto, equilibrado, alguma coisa nesse sentido. Você vai brigar contra você mesmo, contra seus sentimentos, e isso não vai fazer bem. Tudo bem? Então vamos seguindo aqui. Eu não vou falar muito dessa parte química, da parte da neurociência, do circuito de recompensa da alimentação, porque isso é uma coisa mais para nutricionista. Mas eu vou falar algumas coisas depois sobre a minha experiência, né, e como eu ajudo nesse aspecto quando o paciente realmente vai querer fazer um processo de emagrecimento que é multifatorial. Multifatorial. Eu sei que nós precisamos estar em equipe com uma equipe multidisciplinar. Né? Se eu receber um paciente, hoje para mim isso é bem claro, e ele não sabe o que comer, ele não tem facilidade na mão dele para saber o que ele vai comer, quais são as opções que ele tem dentro da sua maneira, do seu gosto alimentar, das suas possibilidades e que façam bem nesse processo. Se ele não faz atividade física, nem começa. Ou ele pode começar um primeiro momento para entender ele como pessoa e por que, né, os conflitos que eu vou falar hoje, mas a continuidade para dar certo e utilizando de ferramentas, por exemplo, como a da hipnose terapêutica, só vai dar certo se ele tiver isso na mão, se ele tiver essa facilidade já para andar junto, porque o nosso cérebro gosta de facilidade. Se eu não sei o que eu vou comer, eu vou esperar estar com fome, e aí esperando estar com fome eu vou abrir minha geladeira, meu armário, e se eu nem programei boas alimentações para ter ali naquele momento, eu vou comer porcaria. Ou se eu pegar no telefone, né, e vou pedir alguma coisa, vai sair dentro daquilo que talvez não está dentro do meu programa. Nenhum alimento lógico, tem alimentos que, pelo amor de Deus, né, a gente não precisa nem falar, né, em relação que não são bons para a alimentação, principalmente quanto mais industrializado for, pior ainda. Mas nenhum alimento é ruim na sua totalidade, não é isso. Mas você tem que ver até onde você vai consumir, o que você vai consumir, o que faz parte da sua rotina, quais são as dificuldades de controle que você tem, e aí entra, né, essa opção consciente por fazer algo. Boa noite, Bianca, seja bem-vinda. Diego, parceirão lá do Sistema VO2 para UP. Professor Álvaro lá, professor licenciado em Reprogramação Biológica do Rio de Janeiro, grato pela sua presença. A Ju Nashimoto. E entrou mais um aqui, eu sou o meu terapeuta, entrou e eu não sei o nome da pessoa. Sejam bem-vindos para mais essa live. Então vamos lá. Dos conflitos que nós olhamos na reprogramação biológica, que podem estar associados à questão do descontrole para com peso. Lembrando, lá no começo da nossa live, eu fiz a pergunta aqui, quais são as funções do nosso tecido adiposo, da nossa gordura, né, no nosso corpo. E aí nós falamos em proteção térmica, proteção energética, proteção mecânica, proteção química, quer dizer, proteção, sempre envolvido isso. Então, o conflito especificamente do tecido adiposo, da gordura, que nós usamos com as bases, né, das 5 leis biológicas, né, da nova medicina germânica do Dr. Hammer, que fomenta também a reprogramação com todos os seus conteúdos, é um conflito de leve autodesvalorização. Então, o que seria isso? É como se eu não me sentisse capaz o suficiente, não me sentisse bom o suficiente com algo. E aqui nós estamos falando para o tecido gorduroso. Nós vamos falar principalmente quanto à imagem de um local ou do meu corpo inteiro. Eu posso falar, né, que eu me sinto desvalorizado com uma imagem, eu não estou bem suficientemente para alguém, né, porque nós aprendemos quando criança a ser valorizados pelo outro. Quando você está crescendo, você escuta assim, quem é você? Né? Ah, eu sou filho do fulano, sou filho do ciclano. Você faz alguma tarefinha e faz alguma coisa e espera a recompensa, né? Espera a confirmação de que você fez algo certo. Então a gente começa a crescer dependendo da aprovação do outro.
né? E esse outro normalmente é a nossa própria família. E depois começa com os nossos amigos, e depois vai para os nossos parceiros, né? Para nossas relações externas. Boa noite, Léo. Seja bem-vindo aqui. O Léo esteve junto comigo lá em uma das minhas formações em hipnose terapêutica. Então eu tenho essa relação para com o outro. Então, esse conflito de leve autodesvalorização em relação à minha imagem, a imagem que não estou gordo nessa parte, não estou bem nessa parte, pode fazer uma alteração de funcionamento nessas regiões do seu corpo, que pode ser uma região específica e que depois pode aparecer até, né, uma patologia chamada lipoma, que seria um tumor, né, de células gordurosas. Mas nesse primeiro momento ele vai fazer o quê? Ele vai degenerar. Por quê? Quando eu tenho um conflito no meu corpo, quando eu passo por algo inesperado, por uma sensação inesperada. E o que é isso, gente? Eu vou dar exemplos de pessoas que eu já atendi para vocês entenderem como isso acontece. Eu lembro uma vez, uma das pacientes falando que quando ela era pequena, né, ela recebeu um presente da vovó dela e aí ela quebrou esse presente rapidamente. Né? Ela não soube lidar com aquele presente que a vovó deu e rapidamente ela quebrou isso. No exato momento que ela quebrou, a vovó dela virou para ela e falou assim: coisa feia, muito feia, eu nunca mais vou trazer um presente para você, não quero mais te ver, porque você fez uma coisa feia. Esse momento impactante pode envolver essa pessoa. Mas vamos pegar outro conflito. Você está lá com o seu corpo da maneira que você achava até então que era normal, e de repente alguém faz uma comparação de você com um animal, como é muito comum, né? Para quem está acima do peso, mas nem percebeu às vezes um pouquinho disso, ou faz uma colocação sobre parte do seu corpo que acha feia. Nesse momento você é pego de surpresa e vinculado àquela região do seu corpo. Né? Já atendi mulheres, por exemplo, que num processo de separação, e a pessoa não era em nenhum momento, né, fora dos padrões, aquilo que se coloca dentro de padrões de normalidade do seu IMC. Num processo de separação, o parceiro vira e sua gorda, você é uma gorda feia, eu nunca mais quero ver essa anca desse jeito, tá? Então, olha só, eu vinculo uma parte do meu corpo a eu estar feia, não me sentir valorizado. E por aí vai. Né? Existem vários exemplos que isso pode acontecer. E quando eu estou nesse momento, teoricamente, eu não vou ter fome, porque eu estou no impacto de uma emoção. Eu estou com um problema para resolver. Então, eu sempre falo para os meus pacientes, falo assim, ó, quando você está em conflito, quando você passa por momentos significativamente nervosos, impactantes para você, você não tem fome. Nenhum animal correndo de um outro animal para fazer uma boquinha, falar, ó, peraí, Leão, eu não vou agora fugir de você não, porque eu preciso comer alguma coisa, depois eu volto. Não existe isso. Né? Ele está ali ativo para tentar resolver aquele problema. Então, nesse momento, ele tem uma perda de apetite. Ele vai diminuir a vontade dele comer. Só que nós não estamos mais na selva. Nós não estamos mais num local onde a gente aprendeu agora que o armário tenha comida, que a geladeira tenha comida, né? Que eu tenho outras maneiras de tentar me satisfazer para com emoção e não, né, mais resolver o problema que está acontecendo. Então tem um livro até do Deepak Chopra que chama-se Você tem fome de quê? É a fome de comida? E aí eu vou entrar aqui e fazer um ganchinho rapidinho para uma questão relacionada à neurociência, né, da comida, né, do sistema dopaminérgico. Eu posso falar para vocês por estudos que eu venho, né, fazendo, por informações que eu venho adquirindo. Dificilmente você vai sentir fome fisiológica. Fome mesmo por falta de energia. Só se você está naquele quadro aonde, por exemplo, você passa fome mesmo. São pessoas que não têm o que comer. Né? Dificilmente você vai passar por isso. O que faz você sentir fome é a rotina, é o costume de você comer. E isso faz você sentir fome. Você tem uma rotina de recompensa pela comida quimicamente.
isso vai, nossa, agora era a hora de eu comer. Então, meu sistema já está acostumado, já está numa rotina preparado, na expectativa para poder fazer isso. Porque hoje, para quem é nutricionista e estiver acompanhando a live, sabe muito bem disso, da questão principalmente relacionada ao jejum intermitente. Você consegue tranquilamente passar, né, de 8, 10, 12, até 16 horas por dia sem comer e você não vai sentir falta a partir de quando você criou uma rotina para isso e não falta energia para o seu corpo. Então, nós temos que lembrar que esse sistema ele também está relacionado a essa rotina. E ainda vamos voltar para aquele começo da live no sentido de, o que eu costumei a fazer? Qual foi o tipo de alimentação que eu acostumei a ter e de quanto em quanto tempo, de que maneira, para que realmente eu tenha fome pela rotina e não por falta de energia. Gente, para quem está acima do peso, como a gente falou, é uma reserva energética, eu tenho energia armazenada para poder gastar. É lógico, meu cérebro não quer fazer isso, mas né, eu tenho essa energia para poder fazer esse processo. Então você tem fome por causa de rotina e dificilmente é por causa de falta de alimentação. Mas tudo bem, vamos voltar lá ao conflito emocional. Então nesse conflito emocional, onde você se sente desvalorizado com a sua parte do corpo, inevitavelmente você vai entrar nesse momento ativo de ficar muito preocupado, muito pensativo, né? Muito nervoso com isso que aconteceu e nesse momento você vai ter alteração da sua célula gordurosa. Teoricamente, nesse momento você perderia peso, você perderia gordura. E é o que acontece quando você percebe que as pessoas passam por grandes impactos emocionais. Elas realmente emagrecem. Quem entra em estados, né, mais significativos de conflitos que passaram, elas realmente emagrecem. Mas se elas começam a utilizar dessa recompensa da alimentação, e aí entra os açúcares muito fortemente, gente. Açúcar, né, principalmente para quem tem a rotina de consumir o açúcar, ele é um circuito, né, de recompensa dopaminérgico muito forte. Né? E aí até as nutricionistas que me corrijam aí se eu estiver falando besteira, mas o que eu estudei até então tem muita relação com isso. O adoçante ferra um pouquinho essa história da nossa vida. Né? Para quem consome adoçante, não interessa qual é o adoçante, mas o seu cérebro, você não consegue enganar esse sistema fantástico que é o seu sistema neurológico. Toda vez que você vai lá e consome o adoçante, não é para substituir o açúcar, talvez seja a sensação do doce, mas a sensação do doce faz o seu cérebro falar assim, vamos preparar, porque vai vir mais açúcar, vai aumentar a glicose do nosso organismo, e não acontece isso. Então o que acontece depois que você come adoçante? Você tem mais fome. Você vai ter mais impulso ainda, porque a dopamina está sendo liberada para o sistema de recompensa, mas ela está esperando o açúcar vir, está esperando a glicose chegar, e ela não chega nunca. Então, olha só como a gente consegue juntar as duas situações, né? Um conflito emocional junto com o sistema de funcionamento químico do nosso cérebro. Aí vem a história. Quando você sossega desse conflito, quando você está mais tranquila e resolve nessa sensação de autodesvalorização que aconteceu com você, aquela célula gordurosa que teoricamente foi diminuída para gerar energia, foi degenerada para te proporcionar uma alteração, né, de energia para você lutar contra isso, ela vai ter que se reparar. Porque tudo aquilo que é afetado e de alguma forma entra em envolvimento com o seu conflito emocional, mas também na parte física, ela vai ter que se reparar. E ela se repara como? Aumentando o tamanho. Lembra do calo? Eu sempre falo esse exemplo para meus pacientes, né? O calo não está aqui sozinho, ele não apareceu sozinho. Ele é uma estrutura mais forte do que a outra estrutura, preparando o seu corpo para um próximo impacto nessa região. A gordura até então também de alguma forma vai fazer isso, porque ela tem as suas funções nesse processo. Então quando você passou por esse conflito num primeiro momento, né, teoricamente você ia perder peso. Só que na hora que você resolve isso, você tem que reparar. E como é que a gente repara? Aumentando, inflamando as células gordurosas e aí vai. Olha lá, eu levei 60 dias para aprender a tomar café sem açúcar, Alex. Hoje bebo de boa. Parabéns, que é assim. A gente vai começando a sentir o gosto dos alimentos quando a gente tira excesso de sal, excesso de açúcar, né? E aí tem a gordura que também pode participar disso. Então, nessa fase onde você se sente melhor, você aumenta o tamanho da célula para poder, né, aumentar a proteção ou algo referente àquele local
que você se sentiu de alguma forma afetado. E aí é onde você vai aumentando. Só que como você não sabe disso, e você não sabe, não tem esse entendimento, esse autoconhecimento, você vai ficar indo e voltando várias vezes e pode entrar naqueles efeitos balanças, né? Que vai e volta, efeito sanfona, desculpa, que vai e volta e você não sabe por que está engordando para isso. Eu vou tentar passar aqui todas as informações que eu programei hoje, mas tem bastante conteúdo, tá? Como eu falei para vocês, é multifatorial. Então, esse tipo de conflito, que é o conflito da autodesvalorização para com o corpo, a gente deve evitar o máximo possível. Dicas para isso. Balança não serve para parâmetro de peso. Toda vez que eu subo na balança e vou achar que eu estou pesado, lembra, ela não dá, de uma forma normal, qual é a qualidade do peso que você está colocando na balança. Se ele é de músculo, se ele é de osso, se ele é de água, se ele é de gordura, né? A não ser que tenha aquelas balanças mais, né, modernas, mas aí precisa também de um critério de avaliação para a gente entender esse processo. Então, balança, foge da balança quando você está tentando fazer esse processo de equilíbrio para com o seu corpo. Esquece, é uma vez por semana ir lá e ela está lá somente para mostrar como está sendo o resultado daquilo que você está projetando para fazer. E esse resultado tem que ser analisado mais profundamente, senão você vai entrar novamente, nossa, não está dando certo, eu estou fazendo todo esse esforço e não funciona. Tá? Outra coisa é espelho. Espelho, o famoso espelho que as mulheres fogem, né? Porque o espelho também vai dar essa característica. E ele não é um parâmetro. Tem espelho com angulações diferentes que deixa você mais largo, mais fino, tá? E não adianta. Foge do espelho. Tanto que na própria linha do Hammer ele falava sobre isso. Quem tem esse tipo de conflito deveria não ficar olhando e reforçando essa autodesvalorização. A Clau aqui, Marafon, falou, sempre briguei com a balança, desde pequena era comparada à minha irmã, que é magra. É mais uma, né? Olha só, a autodesvalorização para com uma outra pessoa. Eu não estou bem fisicamente para isso. Esse é o tipo de conflito que nós estamos colocando aqui. Vamos lá para um próximo conflito, que a gente não tem como ficar muito tempo em um só. O outro conflito que pode ajudar esse processo, né? Principalmente para compulsão alimentar, né, que é essa necessidade de você ir atrás de alimento e principalmente alimentos que vão trazer energia para você, que tem bastante, né, açúcar, glicose, que vão dar essa energia que o seu corpo está buscando. São conflitos de medo, medo frontal, algo que você vê de frente e que você tem uma sensação de desgosto, de aversão, de repugnância, né? E aonde eu encontro bastante nisso? É um dado chato de falar para vocês, que ainda aconteça e acontece de uma forma bem significativa dentro dos pacientes que eu já atendi, ajudando para a questão, né, do controle de peso, da obesidade. Isso para as mulheres tem uma incidência muito grande, que é quando você passa, por exemplo, por violências, por atentado contra o seu corpo, principalmente de questões sexuais, tá? Então eu tenho medo de algo que está acontecendo com uma sensação de nojo, de aversão, de repugnância. E isso pode, se o seu corpo assim reagir, envolver uma parte do seu cérebro que controla uma parte do seu corpo vital para controle de níveis de glicemia no seu corpo, lá no pâncreas, que libera uma substância chamada glucagon. O que faz essa substância? Ela vai lá no seu fígado quando você não está se alimentando, ou nos seus músculos, e vai poder degradar as moléculas de glicose armazenada, que a gente chama de glicogênio, e transformar isso em açúcar para manter os níveis de glicemia no seu corpo de uma forma normal, tá? E quando isso não acontece, quando não é liberado, quando há um bloqueio dessa região, você acaba tendo uma vontade maior de ir atrás de alimentos, principalmente os alimentos que tenham mais açúcar, que possam trazer para o seu corpo mais energia. Então você começa a ter compulsão um pouquinho por essas questões alimentares, né, que não são favoráveis para a gente. É o chocolate, é o doce mesmo. Hoje eu falo para vocês, gente, faz um bom tempo que em casa aqui a gente consome bastante chocolate amargo, né? Tenta sempre ser 70% para cima. E já há um bom tempo eu não consigo comer hoje aquele chocolate branco. Porque eu não sei nem por que tem nome de chocolate, né? Porque eu não sei nem se tem chocolate no chocolate branco.
A impressão é que só tem açúcar, vamos dizer assim. Chega a arder aqui a garganta de tanto, né, que pega nisso. Então, essa compulsão por alimento, principalmente os doces, pode vir desses tipos de conflito que vão estar também relacionados a esses eventos. Então, nós temos aí um conflito direcionado diretamente com a célula gordurosa, temos também uma possibilidade de estar com esse conflito que afeta o pâncreas e que é um conflito de medo com aversão. É algo que você viu de frente, que você encarou de frente, que deu nojo, repugnância, aversão. E tem que cada um levantar a sua história. Aqui eu vou reforçar novamente aquilo que eu falo em toda a live. Isso não é um tratamento para ninguém, não estou falando em tratamento, né? É só uma exposição desses tipos de conflito para que vocês tenham noção. E, logicamente, para cada um, isso vai ter uma percepção individual, acontecimentos individuais que têm que ser avaliados conforme as bases que eu trabalho. Com a reprogramação biológica, a hipnose terapêutica e os outros conhecimentos, né? Como fisioterapeuta, eu faço parte de uma equipe de treinamento de corrida e caminhada, então estou constantemente ali com pessoas que trabalham com esse metabolismo, com a fisiologia do treinamento, né? Do exercício físico, então para poder ajudar a pessoa nesse sentido. Tudo bem aqui por enquanto? Então vamos lá. A outra coisa que está ligada que eu esqueci só de falar, com a compulsão, é essa certa fissura pela frequência do alimento doce que você come. Tá? Toda vez que você come, né, doce, você pode ter um sistema de recompensa liberando, né, até antes mesmo de liberar, a dopamina, que dá aquela sensação de prazer, né, que facilita memória para você, que facilita movimento. Só que a dopamina não precisa ser liberada só pelo açúcar. Existe uma série de outras situações que podem fazer você liberar dopamina. A gente fala que é o hormônio da felicidade, né, da atenção, do prazer. Então, mas ela é liberada por isso. Então, se você fica nesse ciclo vicioso com principalmente os açúcares, né, os carboidratos, você está treinando o seu cérebro a sempre depender disso. Então, esse desmame é necessário também para controlar essa questão da compulsão. Mas entenda que são duas situações diferentes. Uma coisa é o meu pâncreas não estar funcionando e eu ter uma sensação que pode dar até aquela sensação de mal-estar, né, uma hipoglicemia, eu me sentir mal. Outra coisa é eu tá tudo funcionando legal, não tem esse tipo de conflito, e eu ter a rotina de consumir o açúcar de uma forma mais significativa. Então eu teria que fazer o desmame disso com o tempo para treinar o meu cérebro, porque não depende do açúcar para liberar a dopamina para você se sentir bem, se sentir satisfeito. E aí que entra, por exemplo, no meu caso, muito as ações da hipnose terapêutica, para ajudar nesses processos de controle, nessa fase que você está criando uma nova rotina, né? Um novo entendimento, está aprendendo a sentir o gosto dos alimentos, a provar situações que são diferentes. Então é aí onde entra as ferramentas terapêuticas utilizando de como a gente entende os conflitos, de como a gente entende a neurociência, do né, o poder do hábito, da rotina, do seu pensamento, da concentração, do gerenciamento das emoções, não é controle, é gerenciamento. Quando eu tenho emoção, eu tenho que aprender a gerenciar isso. O que eu posso fazer e substituir de forma consciente e não inconsciente metendo o pé na jaca, né? E aqui vai mais uma dica, pelo amor de Deus, não tenta parar de fumar e ao mesmo tempo perder peso, tá? Porque aí é muito impacto químico de ausência no seu corpo, por isso que vocês sentem, e vocês percebem que quem para de fumar normalmente engorda, porque ele acaba substituindo aquela dependência com a nicotina para a comida, para que ele possa controlar isso. E para ele conseguir largar, e o cigarro tem um vício muito forte com a nicotina em relação a isso, às vezes ele faz substituição. Então, para quem tem, né, que está querendo parar de fumar e quer também emagrecer ao mesmo tempo, é uma coisa meio complicada, é um baque, tem que ter muita disciplina para fazer isso dar certo, tá bom? E aí também vem um outro tipo de conflito que, isso para as pessoas, eu já falei em outra live aqui, mas está muito forte para a questão de ganho de peso, que é o conflito que afeta nossos rins. Porque todo obeso tem retenção hídrica, tem acúmulo de líquido no seu corpo. Então, se o seu rim tiver um bloqueio, e aqui eu estou falando de conflitos especificamente da parte endodérmica do rim, dos canais coletores, né, que se afetam também com medo, com abandono. Por isso que você vai ver muitas pessoas que engordam depois de separações, abandonos, maus tratos, meu mundo acabou, que é o conflito existencial,
rejeição. Rejeição faz, né, você também se sentir, né, de uma forma desesperada, com medo de para onde eu vou olhar agora, aquela pessoa que era extremamente importante para mim está me rejeitando. Rejeição de pai, rejeição de mãe, rejeição de parceiros, de irmãos, como a gente viu aqui. Por isso que cada caso é um caso. No momento onde a pessoa começa a demonstrar esse descontrole para com o peso na vida dela, tem que ser avaliado pelos conflitos, pelas percepções e vivências que ela estava passando naquele momento e o que hoje ainda está presente na sua vida que faça esse tipo de processo de, nós chamamos de releitura, né, em cima desse processo. Então o rim bloqueando, acumulando líquido, retendo líquido, você vai ter dificuldade de cicatrizar o seu corpo de uma série de situações e vai também acabar facilitando os processos de ganho de peso. Né? Quanto isso é presente na vida de quem está com essa alteração, né, em relação ao controle do seu próprio peso. A maioria dos pacientes que eu atendi, né, tinham conflitos de rim ativo, tinham sensações, né, de dificuldade para com o seu próprio corpo, sistema de rejeição com outras pessoas ou consigo próprio, mas que vem, né, das suas bases familiares em relação a isso. E aí, você juntando tudo isso numa pessoa, você vai entender por que pessoas chegam a 150, 170 quilos. E até foi legal, não está aqui nessa live presente, mas eu conversei com uma pessoa muito próxima a mim, agora faz uma semana mais ou menos, talvez um pouco mais. Essa pessoa chegou a 170 quilos. E mesmo passando, e aí eu vou dar mais uma vez relatos de experiência minha, mesmo passando por cirurgia bariátrica, né, com aquele método completo que faz alteração do estômago, né, faz a plástica diminuição do estômago, faz o desvio do intestino para conseguir absorver menos alimento por causa desse desvio, ter um trecho menor para absorver. A pessoa, logicamente, no primeiro momento emagrece, mas, né, perde peso, mas ela não mudou aqui. Ela não mudou aqui a sensação, os conflitos que estavam acontecendo. E eu conversei com essa pessoa que hoje está num processo totalmente diferente. Para você ter uma ideia, essa pessoa que chegou a 170 quilos, hoje está fazendo treinamento para ser fisiculturista. Né? Está trabalhando o seu corpo de uma maneira, né, assim, detalhada, né? Lógico, com controle, com acompanhamento para tudo isso. Mas eu perguntei qual foi a situação que fez a mudança disso. Né? E justamente foi aonde chegou a um ponto de muita dor, de muito incômodo, e é onde conseguiu perceber o quanto era importante a valorização da própria pessoa. E eu acho que isso é um ponto muito legal. Né? Quando essa pessoa entendeu que para ela mesma, né, era importante ela se valorizar, ela se sentir bem com ela, e que durante muito tempo ela teve dificuldade disso. E aí entra a evolução espiritual de cada um. Aí entra o autoconhecimento, né, para como são as suas emoções, quais são os momentos mais impactantes na sua vida e como você pode gerenciar isso agora no seu dia a dia para te facilitar nesse equilíbrio. E volto a falar aqui, para quem não estava no começo da live, eu não estou defendendo nenhum tipo de padrão de beleza na sociedade que a gente tem aí, que é manequim 36, aí eu acho, 34, 36. Não estou falando isso, eu estou falando de você conseguir amarrar o seu sapato, de você conseguir, né, sentar numa cadeira e não se sentir desconfortável porque você não cabe, chega num avião, num lugar onde você vai, numa sala de espera, e tem desconforto maior em relação a isso. Eu estou falando desse desequilíbrio que chega e te faz mal, tá? Te faz mal, né, como pessoa e talvez até fisicamente referente ao que pode trazer nesse processo. Então, esses conflitos de abandono, de rejeição, né, de eu não me sentir bem com eles são muito presentes. E se a gente não olha para isso, a gente está deixando de lado todo um contexto que pode facilitar você chegar, né, ao resultado daquilo que é mais importante para você. E para finalizar, nós estamos aí no finalzinho da live aqui. Com tudo isso, a gente acaba voltando sempre num círculo, na nossa base. E aí, dentro da reprogramação biológica, a gente usa a biologia familiar, onde a gente fala isso, né? Não só por uma questão biológica, como eu estou falando para vocês, de funcionamento químico, da neurociência, se vive um ser vivo, um ser humano, né? Como somos nós. Nós estamos inseridos dentro de um sistema que quando você olha para uma pessoa que está obesa, muito obesa, por exemplo,
ou que tem bastante dificuldade para o seu controle de peso, você não pode olhar para essa pessoa achando que o problema está só nela. Entenda que ela faz parte de um sistema maior. E se ela faz parte desse sistema, né, esse sistema também vem necessitando que isso aconteça para que se olhe para algo maior. E aí entra as situações de pertencimento à família que são muito fortes nesse padrão. Eu nasci numa família de italianos, né, ou de pessoas parrudas, fortes. O que vai acontecer se eu for extremamente magrinho? Eu não vou pertencer a essa família. Eu vou escutar isso, como muitas vezes eu já escutei pacientes falando sobre esse processo. Ei, você não é da família, porque você é magrinho. Você não, né? Você não pertence, você não tem sustância. Você não é parrudo como a gente, você não tem isso. E eu me sinto fora desse processo. Para o mamífero, em grandes né, espécies diferenciadas de mamífero, ser maior é ser visto, ser maior é ter mais força para conseguir lidar e proteger o território e conseguir, de alguma forma, né, trazer aquilo que é necessário naquele momento, mas de uma forma instintiva, não de uma forma consciente. É você sendo levado pelo que o ambiente está proporcionando para você e aquilo que você está trazendo, né, de alguma forma de necessidade, e o seu corpo só está respondendo para isso. Então, né, eu consigo visualizar uma pessoa bem melhor se ela for desse tamanho, grande. Do outro lado da rua eu consigo ver. Eu consigo impor respeito, né, se eu for enorme. Tanto que a gente olha na frente de boate, o que você vê normalmente, né? Você vê lá um segurança, né? A gente chama de leão de chácara, né? Vê um cara parrudo desse tamanho lá, botando, sem falar uma palavra, botando ordem ali, botando presença, né? Ele está protegendo ali aquela história. Então a gente tem que entender todos esses contextos e o que significa isso para o paciente. Né? O que significa isso na vida da pessoa. Quando que ela começa esse processo de transformação, de desequilíbrio que é necessário. E aí eu vou encerrar aqui, se vocês puderem me responder, né? Agora com tudo isso que eu falei para vocês, nós estamos aqui quase no final da live. O que ganha uma pessoa que está acima do peso? Qual é a vantagem que tem uma pessoa que está acima do peso? Vou dar aí um minutinho para vocês responderem. O que essa pessoa ganha? Qual é a vantagem? E eu sempre pergunto isso. E se vocês puderem responder, respondam aí, por favor. O que ganha positivamente uma pessoa que está acima do peso? Coloca aí o que ganha positivamente. Porque a resposta que eu recebo normalmente quando eu faço essa pergunta, a pessoa fala, eu não ganho nada. Eu ganho peso. Isso eu ganho, mas não é positivo, a pessoa fala. Eu ganho peso, eu ganho dificuldades, eu ganho doenças, eu ganho isso. Respondem para mim, o que ganha positivamente uma pessoa que está acima do peso? Assim eu tomo um gole aqui do meu chazinho. O que ganha? Ninguém vai responder? Todo mundo está com vergonha? O que ganha positivamente? Porque a frase que eu mais fecho junto com a pessoa que chega e que está acima do peso e quer ajuda para poder melhorar isso, aqui a Vivian está colocando ganha atenção, pode ser, se ela precisar de atenção, né? Eu falo sempre para a pessoa, você está do jeito que você precisa estar, conforme aquilo que o seu corpo percebeu e a necessidade que ele colocou para você. Então aqui o Daniel está colocando sentir-se seguro, né? Depende do ponto de vista, a Maísa está colocando aqui os exemplos que eu vejo é que ele é visto como meigo, fofo, atenção, né? Carinhoso, Aqui a Fran está falando que não ganho, mas a Fran conhece muito essa história, ela sabe disso, né? Cheguei agora, mas sempre acham os gordinhos mais simpáticos, Isso tem até estudos, né, que mostram essa correlação. Mas o que ganha, né? Ele ganha aquilo que a gente falou. Ele ganha proteção térmica, proteção mecânica, proteção química, ele ganha a força para poder chamar mais atenção e se proteger, né? Ele ganha uma estética diferente para poder afastar quem o molestou em um certo momento, porque teoricamente se eu estiver fora dos padrões da moda, no caso das mulheres, por exemplo,
eu não vou mais atrair aquele parceiro que me chamou de gorda. Aliás, eu não vou mais atrair nome nenhum. Né? Vou manter eles longe. Assim eu não vou sofrer, porque eu não consegui resolver o conflito que aconteceu nesse processo de separação. Então entenda, quem está acima do peso, aliás, quem está no peso que está, independente do que for, está do jeito que está, de acordo com o que ele precisou e o que ele sentiu até hoje na vida dele. Porque se realmente o peso incomodasse de uma forma tão forte, tão significativa e não tivesse vantagem nenhuma, né, de um outro lado, você não estaria acima do peso. Você não estaria assim. Não teria, você faria de tudo. Não faz sentido você estar lá sentando, né, numa agulha, numa cadeira, sentindo espetar o seu bumbum e você continuar ainda sentado fazendo aquilo. Não faz sentido. Então, existe mais ainda motivos positivos. E aí eles podem ser químicos, como a gente falou. Eles podem ser emocionais, os conflitos que aconteceram. Eles podem ser culturais, eles podem ser da biologia familiar. E para cada um faz uma influência maior ou tudo junto. E quando tudo está junto fica mais difícil ainda, né? Porque aí eu tenho, né, grandes fatores incentivando isso. Eu vou ter compulsões, eu vou ter dificuldade para me sentir inserido com a minha família, eu vou ter uma autodesvalorização grande para comigo, eu não vou conseguir ser aceito disso. Aí eu vou tentar, de alguma forma, como colocar aqui, o gordinho é o mais bem-humorado, né? O gordinho é o mais engraçadinho. Por quê? O que ele está tentando? Depois que ele já passou e sofreu bastante com esse processo de desvalorização, é ser aceito. Se ele não é aceito por sua questão física, né, vamos dizer assim, por causa dos padrões que foram estipulados até então, ele vai ser aceito de alguma forma pelo seu tipo de comportamento. É uma maneira também de sobrevivência, mas assim você não resolve o seu problema. O ser aceito, teoricamente, não resolve a sua autodesvalorização. Você tem que você se aceitar, para daí você entrar lá sendo bem-humorado, que é bem melhor do que ser mal-humorado, para que você consiga realmente chegar ao equilíbrio que você deseja. Tudo bem aí, pessoal? Foi vantajoso ficar comigo até agora quase 10h15 da noite? Para quem é do sul do país ou para quem está em regiões mais frias, né? Foi vantajoso aí, foram vantajosas essas informações que eu passei sobre o ganho de peso, sobre a obesidade. Né? Eu espero que vocês possam, para quem está tentando controlar e equilibrar, usar dessas informações agora de forma cada vez mais consciente, pontualmente na vida de vocês, conforme aquilo que vocês percebem que mais dificulta, quer dizer, que sensação é de abandono, que está acontecendo, que situações que estão acontecendo. Agora, nessa época de coronavírus, nós estamos com medo, né? Um medo aí, né, presente o tempo inteiro, que pode sim fazer, né, piorar esse processo. Mas lembre-se, quem leva a comida para dentro da sua casa é você. Né? Você tem como se cercar e começar a treinar o seu cérebro de forma diferente, mas tem que partir para atividade física, tem que partir, né, para boa alimentação também e para esse autogerenciamento emocional que faz parte, né, desses processos que a gente está falando. Para vocês terem uma noção de como isso é forte, gente, só para finalizar aqui, ó, eu já atendi pessoas que chegaram para mim pedindo para fazer balão gástrico hipnótico. É um recurso que eu posso utilizar nas ferramentas da hipnose terapêutica. Então, depois, quem quiser saber mais como funciona isso, entre em contato aí no direct comigo ou pelo WhatsApp que tem lá no link da bio. Tem gente que já chegou para mim e falou, não, eu preciso colocar um balão gástrico para emagrecer. E aí, quando eu fui calcular o IMC dessa pessoa, que já entrou, eu já assustei, né, vamos dizer assim, era 21. O parâmetro de IMC vai de 19 a 25 de normalidade. A pessoa tinha 21. Então, quer dizer, se tinha alguma sobrinha, era... Aí eu olhava a pessoa e falava, você tem... É sério isso que você está falando? Né? Você quer realmente colocar um balão gástrico, sendo que tem esse índice de massa corpórea, né, extremamente dentro do padrão, até quase chegando para baixo. Mas aí na relação já vinha aquela dificuldade, né? Aquela dificuldade de relação com o parceiro que sempre cobrava melhores estéticas em relação a isso, tá bom? Para você ver como isso é forte. 19 segundos restantes para acabar nossa live. Pessoal, um grande abraço, muito grato pela presença de vocês. Eu fico muito contente por poder estar levando essas informações. E aí fica esperto aqui no perfil que eu vou colocar quando vai ser a próxima live em relação a por que nos tatuamos. Até mais, um grande abraço, boa noite de